O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma conversa produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Wagner Nogueira. Tudo bem, Wagner? Tudo jóia, Cris. Tudo bem? Seja bem-vindo novamente, né? Obrigado mais uma vez aqui. Muito boa noite aos colegas corretores de imóveis, internautas que estão nos assistindo. Wagner, você é o nosso grande parceiro aqui, mas é sempre bom a gente ler o seu currículo para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez a nossa TV Cresce, para as pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho, então a gente sempre divulga um pouquinho aqui, tá? Das suas atividades, das atividades dos participantes. O Wagner Nogueira é graduado em Direito pela Universidade Paulista, pós-graduado em Direito Imobiliário pela FMU, delegado titular do Cresce São Paulo, perito em avaliações imobiliárias pelo CAAV, professor do curso de mercado imobiliário na Unisa e Bresp, empresário há mais de 25 anos no ramo imobiliário. E a gente vai bater um papinho hoje aqui sobre novas leis e tendências profissionais no mercado imobiliário em 2025. É isso, né, Wagner? É isso aí, Cris. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito grato pelo convite, pela oportunidade. E para mim é sempre um prazer falar sobre o mercado imobiliário. É isso aí. Wagner, eu vou começar com a primeira pergunta. Eu queria que você falasse um pouco das principais leis que vão impactar o mercado imobiliário, ou que já impactaram, porque a gente já está no mês de fevereiro, né? Em que impactaram 2025 no mês de janeiro, e que ainda vão impactar o restante do ano. Cris, olha, eu vejo que um avanço do judiciário e de toda a legislação, ele acontece já há algum tempo, né? E principalmente depois da pandemia, a gente teve diversos avanços, inclusive na esfera tecnológica, que está impactando todo o mercado imobiliário, principalmente as atividades dos corretores de imóveis. Em 2007, nós tivemos a Lei 11.441, que instituiu a possibilidade do inventário e o divórcio extrajudicial, aquele feito em cartório, né? E depois, de lá para cá, tiveram algumas atualizações dessa legislação e o CNJ vem soltando alguns provimentos que vão atualizando essa lei e que, atualmente, ela está mais benéfica aos corretores, os proprietários, os vendedores de imóveis, todo mundo que lida com o mercado imobiliário de uma forma geral. Tá? Então, nós tivemos em 2017 o provimento 65, que estabeleceu, inclusive, a uso capião extrajudicial. Então, nós tínhamos essa questão da uso capião, que era só judicialmente, que se poderia se pleitear a uso capião, e em 2017 veio com essa atualização do CNJ, com o provimento 65, essa atualização podendo ser requerida a uso capião extrajudicial. Até aí não temos novidades, é alguma coisa que estava só em curso. Só estou contando um pouco do histórico para a gente entender quais são as tendências, né? Então, foi feito um teste, aí deu certo e foi se atribuindo ao tabelião outras atividades que eram do judiciário. Então, foi se delegando ao tabelião, obviamente que, desde que cumprido alguns requisitos, pudesse ser feito algumas coisas na esfera extrajudicial, né? E em 2023, tem o provimento 150, também do CNJ, que estabeleceu a adjudicação compulsória. Então, além da uso capião, que foi em 2017, em 2023 veio o provimento 150 do CNJ, que estabeleceu a possibilidade da adjudicação compulsória também acontecer na esfera extrajudicial, também ser feita no cartório, né? Então, são mecanismos que mexem diretamente com o mercado imobiliário e traz também, obviamente, uma celeridade para o processo todo. Porque a gente sabe que depender do judiciário, muitas vezes, requer uma certa paciência, demora, né, os processos judiciais. Então, tendo essa possibilidade de fazer o requerimento e fazer esse processo através de uma escritura junto ao cartório de notas, a gente tem essa possibilidade de trazer uma agilidade para todo um processo na compra e venda de imóveis ou até nesses institutos aí, seja da uso capião, seja da adjudicação. E aí... Pode continuar, desculpa, Wagner. Imagina. Então, o que aconteceu mais recentemente foi em agosto de 2024, né, que veio a resolução 571 do CNJ, que dispensou
não é que dispensou, né? Possibilitou que a gente conseguisse a venda do imóvel dentro de um processo de inventário na esfera extrajudicial, tá certo? Então, a gente sabe que como que funcionava. Você quer vender um imóvel que está dentro de um processo de partilha, que está dentro de um inventário. Você deveria solicitar um alvará ao juiz, solicitar um alvará no judiciário, uma autorização para vender esse bem, tá certo? Então, com essa resolução 571 de agosto de 24 do CNJ, permitiu que a possibilidade que não se recorra ao judiciário, e sim, se você cumprir alguns requisitos, você consiga essa autorização através do próprio cartório, do tabelião de notas. Tá? Então, vou até, se você permitir, vou dar uma lida aqui rapidinho no artigo, claro. O artigo 11 e 12 dessa resolução, que traz um texto interessante. O inventariante poderá ser autorizado, através de escritura pública, a alienar móveis e imóveis de propriedade do espólio, independente de autorização judicial, observando o seguinte. E aí vem uma série de requisitos para que sejam cumpridos, que sejam atendidos, para que possa acontecer essa alienação do bem, mesmo dentro do processo de inventário, dentro do processo de partilha. Ao meu ver, é um grande avanço, traz uma celeridade imensa para um processo. A gente é muito recorrente situações onde alguém falece e a família quer vender o bem. Muitas vezes ela precisa vender o bem, ela precisa vender o imóvel até para custear o próprio inventário, porque tem que se recolher ITCMD, honorários advocatícios, uma série de questões, né? Muitas vezes tem até débitos condominiais, débitos de IPTU. Então, a possibilidade de você vender esse imóvel dentro do momento do inventário sem recorrer ao judiciário é um grande avanço, né? E você pode fazer isso hoje em cartório. E o artigo 12 dessa mesma resolução traz o seguinte: o inventário poderá ser realizado por escritura pública, ainda que não inclua interessado menor ou incapaz. Desculpa, ainda que inclua, tá? Interessado menor ou incapaz, desde que o pagamento do seu quinhão hereditário ou a sua ameação ocorra em parte ideal em cada um dos bens inventariados e haja manifestação favorável do Ministério Público. Outro avanço, outra novidade. Ou seja, quando nós tínhamos menores ou incapazes envolvidos dentro do processo de inventário, nós recorrer ao judiciário. Então, um dos requisitos, quando se começou a história lá de vamos fazer o inventário extrajudicial, fazer o inventário no cartório. A primeira pergunta era: tem menor envolvido? Tem menor? Não dá para fazer. Então, pode ir para o judiciário. Agora dá para fazer, né? Tem a manifestação do Ministério Público, obviamente, mas, de qualquer forma, é um processo mais rápido, mais ágil e que você consegue fazer de forma extrajudicial. Então, tendências, como a gente fala aqui, né? O título do programa, novas leis e tendências profissionais para o mercado e tal. Eu acredito que essa é uma lei muito recente, são mudanças muito recentes, muito significativas, que vão impactar, a partir desse ano, diretamente na atividade do corretor de imóveis, daqueles que lidam com a compra e venda de imóveis, porque, como eu disse anteriormente, é uma situação corriqueira, essa do inventário, da gente se deparar com situações onde precisa fazer um inventário, terminar um inventário para se vender o imóvel. Ô, Wagner, e na sua opinião, assim, para chegar, porque para mim foi uma evolução e considero que para você também, né? Uma agilidade nos negócios, uma agilidade para a pessoa que está fazendo, para as pessoas que estão fazendo o inventário do imóvel. E eu queria saber, na sua opinião, quais são, então, os principais desafios que foram enfrentados para chegar nessa adaptação dessa lei? Olha, Cris, é algo muito recente, né? Então, os desafios eles vão surgir ainda, né? Eu acho que a gente pôde acompanhar os desafios que houve desde a evolução lá de 2007, quando eu falei da 11.441, né, da legislação. Eu acho que o principal desafio ficou a cargo do tabelião, viu? Porque o escrevente, né, que vai praticar o ato lá pelo tabelião de notas, ele teve a função, né, foi delegado a função de orientar as partes. Então, muitas vezes, a parte chega sozinha até o cartório, entendendo que vai fazer o inventário lá facilmente, né? Então, eu acredito que essa orientação dos requisitos para se pleitear
o inventário extrajudicial, que, como teve no passado os requisitos para se pleitear, o divórcio extrajudicial, a adjudicação, a uso capião. Então, todos esses institutos que eram feitos no judiciário e passaram a possibilidade de ser feito no cartório, está competindo ao escrevente, ao tabelião, esclarecer isso à sociedade, né? Sim. E muitas vezes ao advogado que está orientando as partes, ou até o corretor de imóveis que está visando a venda do imóvel, né? Então, o conselho que eu deixo aqui, inclusive, para os nossos colegas, é que se orientem, né? Que busquem informações, porque, de uma forma geral, é muito fácil colocar assim, pode ser feito o inventário de forma extrajudicial, pode ser feita a adjudicação, a uso capião de forma extrajudicial, mas como? Né? Então, parece que é algo muito simples, muito fácil. Eu chego lá no cartório e faço uma escritura. Não é bem assim. Então, procurem esses provimentos, procurem essa legislação, se informem a respeito, para que você dê a orientação correta. Na dúvida, procure um profissional da área jurídica, procure um profissional do cartório, para que possa passar todos os requisitos, para que possa colocar com clareza, porque muitas vezes tem alguns requisitos que a parte não vai conseguir cumprir, né? Então, ela não está legitimada a pedir, a pleitear esse inventário no cartório. Ela vai ter que buscar via judicial mesmo. Então, ela precisa ver, primeiro de tudo, se preenche todos os requisitos. Então, eu acredito que os desafios, respondendo a sua pergunta, né? Me alonguei um pouco aqui, mas a ideia é que os desafios são esses, né? Ler, entender e orientar as partes a forma correta de pleitear isso. É isso aí. Ô, Wagner, agora vamos mudar com relação à parte profissional, tá? Sair um pouquinho dessa parte de lei em relação à parte profissional. Na sua opinião, você que trabalha há quase 30 anos no mercado imobiliário, o que você observa de tendências profissionais dentro do mercado imobiliário no decorrer do ano de 2025? Porque a gente teve o mês de janeiro e agora a gente está na metade, posso falar que na metade do mês de fevereiro. Nós temos um caminho longo pela frente. O que você observa de novas tendências para esse ano de 2025? Vou falar. Quando você coloca que eu tenho quase 30 anos de mercado imobiliário, eu me sinto um pouco mais velho, mas é a realidade. Não era essa a intenção. É a realidade, então a gente tem que tratar com tranquilidade, mas de fato são mais de 25 anos que eu estou no mercado, acompanhando as mudanças, né? Tem vários vídeos meus aqui no Cresce Esclarece, Quarta Nobre, etc. e tal, sempre falando muitas vezes da época que eu anunciava nos jornais e de que forma que se dava esses anúncios, né? E todo o avanço da tecnologia. E cada vez isso é mais constante, né? A gente tem acompanhado essa evolução da tecnologia e do próprio mercado imobiliário, né? Então, vai ser muito fácil encontrar outros vídeos meus falando sobre o corretor se especializar, né? O corretor ter atenção ao cliente, para que ele até não passe vergonha, como eu já vi em situações. Eu costumo dar esse exemplo, o corretor que ele está acostumado a mostrar apartamento, ele sempre mostra apartamento, aí cai um cliente para ele, um lead buscando um galpão. E aí, quando ele vai mostrar o galpão, o cliente tem mais informação do que o corretor. Ele fala, aqui tem um sistema trifásico, qual é o suporte de toneladas do piso? A largura da rua, eu posso entrar com o caminhão? Então, ele começa a fazer questionamentos que não são do dia a dia do corretor, que está acostumado... Corretor. E... Parece que cortou aqui. E que não é do dia a dia, do métier desse corretor, então ele fica rendido naquela situação, né? Então, uma das coisas que eu tenho batido na tecla, e graças a Deus eu tenho visto, essa é uma tendência, né? Se eu posso falar, você está perguntando sobre as tendências, né? Eu acho que essa é uma tendência do corretor especialista, né? É algo que eu já falo há muitos anos, eu brincava até, se você tem um problema cardíaco, você não vai no ortopedista, e é a mesma situação, né? O corretor, a partir do momento que ele se depara com algo que ele gosta de trabalhar, com um produto que ele gosta de trabalhar, o mercado imobiliário tem um leque enorme. Então, ele pode falar, eu quero trabalhar com avaliação, eu quero trabalhar, né, fazendo pitão, eu quero trabalhar com locação, eu quero trabalhar com venda de lançamentos, eu quero trabalhar com venda de apartamentos, eu quero trabalhar com venda de casa, galpão, área para incorporação.
Pô, então tem um leque enorme, né? Então, desde que ele encontre aquilo que faz sentido para ele, que ele se sinta bem com aquele produto, com aquele, tem informação, pô, vai estudar a respeito daquele produto, foca, Sim. pega um nicho do mercado, se especializa naquilo, porque aí sim você vai dar um atendimento de qualidade, né? Eu acho que o corretor, mais do que nunca, tem que se preocupar com isso hoje, né? A informação ela está muito mais fácil hoje, muito mais acessível ao cliente, né? Então, o diferencial, muitas vezes, é o atendimento. Então, você precisa, de fato, se especializar, precisa, de fato, investir na carreira, investir no seu conhecimento, para que você consiga dar um atendimento de qualidade e ser referência naquele segmento, ser referência no mercado e se destacar, eventualmente, numa região ou com o produto que você quer trabalhar. Ô, Wagner, essa pergunta aqui não está no roteiro, mas eu vou fazer para você, porque você mencionou essa questão. Você acha importante o profissional corretor de imóveis se especializar em determinado segmento? Sim, não, sem dúvida, é exatamente o que eu estava dizendo. Essa é a minha visão, com certeza. Não só se especializar, mas ver toda acompanhar a evolução e as mudanças que vêm acontecendo a nível internacional, né? Hoje, Cris, a gente tem acesso a diversas plataformas aí de streaming, onde a gente assiste a atuação dos corretores de imóveis em outros países, tá certo? É verdade. A gente vê diversos programas e muitas vezes se espanta, né? Fala, olha que legal como é que é lá em Nova York, como essa trabalha, tal, não sei o quê. Então, a gente tem que entender e tentar trazer as melhores práticas, né, daquilo que a gente vê no mercado para a nossa atuação, né? Uma coisa que eu vejo também como tendência é cada vez mais o cliente, né, ele está preocupado com aquele que vai entender a necessidade dele e atender a necessidade dele, né? Então, que a gente estava falando do corretor se especializar. Não basta só se especializar, ele tem que sentar com o cliente, entender a necessidade do cliente, por que o cliente quer vender o imóvel, o que ele vai fazer com aquele recurso, como é que eu posso ajudar, quais são as atividades que eu vou desenvolver durante o processo que eu estou atendendo esse cliente, né? No caso, por exemplo, quando eu pego uma gestão de um imóvel, vou pegar um imóvel para fazer a gestão, para poder vender, para atender. Qual que é o anseio do meu cliente? Não é vender? Então, eu tenho que me preocupar com a venda. Se eu simplesmente pegar, cadastrar no meu sistema junto com outros 3.000 imóveis e esperar chegar o lead do portal, eu deixei aquele cliente desamparado. Se eu não tiver programa, se não tiver uma esteira de programa, o que eu vou fazer para vender esse imóvel efetivamente daqui 15 dias, daqui 30 dias, daqui 45 dias? Né? Aí eu vou numa visita, dou um retorno para o proprietário. Né? Eu passei por essa situação na venda de um imóvel meu, onde o cliente era levado para um outro corretor e depois eu não sabia o que o cliente tinha achado, se o cliente tinha gostado, não tinha gostado, se não tinha um retorno, um feedback. Então, cada vez mais eu acho que o corretor ele tem que se preocupar com essa situação de se especializar, de criar um planejamento de venda efetivo, né? E dar esse suporte para as partes, seja para o comprador, seja para o vendedor, entender, sentar, conversar, analisar. Eu acho que a modalidade de simplesmente pegar o cliente, botar no carro e sair mostrando, ficou para trás, né? Isso é um modelo, a gente vê muito lá nos Estados Unidos, um modelo americano, onde cada parte tem o seu representante, né? Então, você tem um corretor que representa o proprietário, você tem um corretor que representa o comprador, defendendo os interesses das partes e com um objetivo em comum, né? Então, significa que ele vai olhar só para o lado do cliente dele? Não, ele é pró-negócio. Se o negócio não sai, ele não ganha. Então, ele tem total interesse. Mas ele tem também a premissa de, se eu estou trabalhando para o proprietário, eu tenho que dar a atenção devida ao proprietário, eu tenho que mostrar um plano de ação do negócio, de como eu vou trabalhar para vender esse imóvel. Né? Como eu volto a enfatizar, eu acho que simplesmente pegar o imóvel, cadastrar no meio de um cenário de outros, um monte de imóvel que eu tenho cadastrado e esperar o lead, já é algo ultrapassado. Ultrapassado. A questão é a gestão do negócio, né, Wagner? É o antes, o durante e o depois, né? Tem que ter uma assistência com relação ao cliente isso. Ô, Wagner, e na sua opinião, como essas tendências, elas interferem ou influenciam nas estratégias de negócio?
Putz, Cris, eu acho que vai influenciar diretamente no dia a dia, né? Na agenda do corretor. Aquilo que a gente falar de ir para a imobiliária, né? Sentar lá na cadeira do corretor e esperar acontecer alguma coisa. Vou esperar chegar um lead. Vou esperar chegar um cliente de sala para eu ir lá mostrar um imóvel. Vou esperar. Eu acho que isso também já ficou no passado. O corretor hoje ele tem uma agenda, ele sai de casa sabendo o que ele vai fazer. Ele tem que saber o que ele vai fazer. Se ele pegou um imóvel para vender, ele tem já a atividade certa para fazer. Ele pegou um imóvel, ele está com a gestão daquele imóvel. O que ele vai fazer para vender aquele imóvel? Ele vai conversar com um colega corretor que pode ser que tenha um cliente para fazer uma parceria para vender aquele imóvel. Ele vai anunciar, ele vai colocar placa, ele vai fazer folheto, ele vai fazer... O que ele vai fazer? Né? Quais são as ações? Quais são as ações do dia a dia dele? Ele vai fazer captação de novos imóveis, ele vai para a rua, ele vai conversar, como ele vai captar esses novos imóveis. Então, eu acho que a programação do corretor de imóveis é essencial hoje, né? Então, ele não pode simplesmente sair de casa e falar, vou para a imobiliária, sentar e aguardar, né? Eu acho que isso está também defasado. Então, as mudanças elas acontecem naturalmente. Se o corretor de imóveis estiver atento a essas mudanças, sabendo o que as outras pessoas estão fazendo, acompanhando o mercado nacional e internacionalmente, né? A gente está falando aqui de evolução, a gente falou no início sobre legislação, mas se tiver oportunidade depois, para a gente voltar a falar um pouquinho de legislação também, acho importante a gente tratar sobre a reforma tributária, que está aí, não aconteceu ainda, mas pode ter mudanças também para o mercado imobiliário. Então, vamos falar sobre isso, então, agora, Wagner, né? Vamos retomar a parte de legislação, e eu queria falar com você, então, como é que a reforma tributária vai interferir na profissão do corretor de imóveis, na intermediação feita pelo corretor de imóveis, e o que o corretor de imóveis pode esperar com essa situação? Olha, é um pouco prematuro falar sobre a reforma de uma forma geral, porque não foi aprovada. Então, a gente não tem, a gente tem ainda uma ideia, um esboço, tal, mas como a ideia aqui do bate-papo é trazer as novidades e as tendências, se for aprovada no molde que foi apresentado, né, a reforma tributária, ela pode trazer impostos aos proprietários de imóveis locadores, né? Então, aos contratos de locação. Pode-se exigir e se cobrar dentro dos proprietários que alugam imóveis o IBS, por exemplo, tá? O Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? Então, o proprietário que, ao ferir uma renda superior a 240 mil ao ano com imóveis alugados, ele vai pagar esse imposto. Né? Então, ele precisa ficar atento. E é algo, porque é um assunto que logo mais vai ter proprietário ligando para as imobiliárias, ligando para os corretores de imóveis. Como é que você sabe como é que ficou? O meu contrato, tem que renovar, não tem que renovar? Como que deu claro isso? Como é que eu pago esse imposto? É sério isso ou não é? Então, logo mais, vai ter todo esse burburinho se mantiver o projeto, né, dessa legislação, dessa reforma tributária, e for aprovado como está hoje, vai ter essa questão. O outro imposto, que é o CBS, a contribuição sobre bens e serviços, pode recair sobre aquela locação de curta temporada, né? Então, a locação de curta temporada, ou a locação do Airbnb, pode ser que venha a tributar também o locador em cima dessas atividades, em cima dessas locações. Tá? Então, talvez ele tenha esse imposto aí a ser recolhido, e pode ser classificado, inclusive, como hospedagem. Né? Então, nesse caso, ele pagaria um outro tributo, né? Como se fosse uma hospedagem, e não uma locação residencial, convencional. Né? Então, é maior ou menor? Maior. Então é importante se atentar. Isso eu estou falando, Cris, fora o imposto de renda, tá? Fora o imposto de renda. Né? O imposto de renda que já paga normalmente. Você alugou o imóvel, você auferiu a renda, aquela coisa, você vai pagar o normal. Então, são situações novas. Como o objeto aqui da conversa é trazer essas novidades. Não é nada oficial ainda, né? Mas é um tema que requer a atenção do mercado imobiliário, requer a atenção do corretor de imóveis e, principalmente, acompanhamento do tema, para se manter informado. E quando questionado pelo proprietário, pelo locador, principalmente você que tem hoje uma carteira de administração, está apto a responder e esclarecer essas dúvidas. Né?
Wagner, e a gente está pincelando vários assuntos aqui, né? Que a gente está falando de tendências e o mercado imobiliário. Vamos passar agora para a parte de tecnologia, tá? A gente sabe que hoje a tecnologia ela é a nossa aliada, independentemente da profissão que você exerce. Seja você corretor, engenheiro, advogado, você é advogado e corretor de imóveis. Então, eu acredito que deve interferir bastante com relação ao desenvolvimento das suas profissões. Mas eu queria saber com você de que maneira a tecnologia ela tem transformado o mercado imobiliário, que nós estamos falando do mercado imobiliário, positivamente, né? Seja outros anos passados e qual a perspectiva para esse ano de 2025? Olha, Cris, eu vejo com bons olhos, né, todo o avanço tecnológico, toda a inteligência artificial que vem para nos auxiliar, para nos ajudar. O único receio é criar preguiçosos, né? Porque hoje é muito fácil, é muito comum, né, o uso da inteligência artificial. Então, quando na época, antigamente, a gente falava a gente ter fotos de qualidade do imóvel, né? Isso já deixou de ser um diferencial, um atrativo há muito tempo, né? Isso é o básico hoje. Hoje é o básico. Se você tiver fotos profissionais, uma foto de qualidade, você não consegue nem competir no anúncio do imóvel. Então, a gente tem percebido também que antigamente era necessário os portais imobiliários, quando vinham conversar conosco, fala, olha, para você o anúncio ter relevância, você tem que fazer um texto de 380 caracteres e não sei o quê. Hoje é muito simples. Você chega para a inteligência artificial e fala, me cria um texto da venda desse imóvel com 500 caracteres. Pronto, está feito, né? Então, você não tem que quebrar a cabeça em elaborar um texto. Tal. Então, você tem visto a inteligência artificial cada vez mais presente no mercado imobiliário, seja através de óculos de realidade virtual, onde você, dentro do estande de venda, colocando o óculos, você já visita o apartamento inteiro. Sim. Né? Você já tem essa tecnologia com tranquilidade, com facilidade. Qual vai ser o futuro dos decorados? Não sei, né? Porque muitas vezes pode ser que isso seja uma tendência e acabe com os apartamentos decorados, mas eu acredito que não. Mas de qualquer forma é uma alternativa, é algo tecnológico interessante para uma geração que gosta de tecnologia. A gente tem essa inteligência artificial criando vídeos, criando textos, criando imagens, tudo anúncios, né, de forma atrativa. Anúncios. E recentemente a gente vê, inclusive, propaganda do mercado imobiliário falando, olha, você faz a sua pesquisa hoje através de consulta verbal, né? Você fala, ao invés de você digitar, quero apartamento de 3 dormitórios, na busca, né? 3 dormitórios, uma suíte, 2 vagas. Não. Hoje você tem plataformas que, falando, ele te traz o resultado da pesquisa, né? Então, a gente nunca sabe onde vai parar, né? A gente sempre brinca com isso, mas, de fato, a tecnologia veio, é uma crescente e cada vez mais é uma aliada do mercado imobiliário. Tá. Ô, Wagner, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você não acha que para usar bem a tecnologia, você tem que saber muito do que para você atuar na área profissional? Porque para você utilizar bem essa ferramenta, você tem que saber usufruir dela com qualidade, mas usufruir dela com qualidade, você não tem que saber o que você está fazendo? Sem dúvida, com certeza. Já imaginou você entregar uma arma a alguém que não é habilitado para portá-la ou para manuseá-la, né? É um risco muito grande. Então, é a mesma coisa. De repente, você vai achar o máximo, né? Que a tecnologia, que a realidade virtual, né? A inteligência artificial venha te dar... Realidade virtual não. A inteligência artificial venha te dar um texto de 500 caracteres. Se você não parar para ler, para ver se aquilo faz sentido, se aquilo é coerente, se tem a ver com o seu produto, se é essa mensagem que você quer passar, não vai adiantar de nada. Né? De nada. Você vai dar um tiro no pé muitas vezes, você vai fazer né? Então, assim, se você é o mínimo, você tem que ter o conhecimento para poder alimentar a ferramenta para que ela possa te ajudar, né? Para que ela te atenda nas suas expectativas. Né? Então, sim. Tem muito disso, porque senão seria muito fácil. Pega aí o texto qualquer e joga lá e tal. Não, você tem que realmente conhecer daquilo para poder que a ferramenta te ajude, né? A desenvolver seu trabalho.
substitua, né? Acima de tudo, te ajude e não te substitua. Exatamente. Ô, Wagner, e assim, o que você costuma utilizar assim no seu dia a dia para o desenvolvimento do seu trabalho assim de tecnologia, de inteligência artificial? Olha, Cris, a gente tem um departamento interno aqui de marketing, né, que faz uso mais. Eu não sou tão da tecnologia assim, então eu fico com a parte um pouco mais outras questões aqui, mais comerciais, jurídicas, tal, mas a gente tem um departamento de marketing que faz muito uso da tecnologia. Eu sei que eles apresentam as coisas, mas uma mudança que nós fizemos no escritório recentemente, nas unidades do escritório, foi inserir televisores nas salas de reunião. Então, hoje, todas as salas de reunião contam com um televisor, porque cada vez mais a gente se depara em situações onde a gente precisa fazer apresentações, precisa mostrar, precisa... Então, e você acaba, muitas vezes, ganhando muito tempo com isso, né? Então, você ter esse televisor dentro da sala de reunião, onde você pode, junto com o cliente, navegando na rua, navegando no prédio, mostrando uma apresentação de um produto que você quer falar, apresentando um vídeo, apresentando uma proposta, tal. Eu acho que foi algo acertado que nós fizemos aqui, que tem funcionado bem, tem atraído o cliente para mais próximo do corretor, desenvolvido mais a conversação, do que aquele negócio de simplesmente senta, toma um café, vamos lá visitar o imóvel. Sim. Você traz muitas vezes para apresentar produtos, para apresentar projetos, para entrar em sites, para fazer o Google Earth, para demonstrar a área do terreno. Eu tenho utilizado isso, eu acho que é algo interessante. Ô Wagner, eu vou falar agora um pouquinho sobre sustentabilidade aqui, que é um assunto também em voga, né? Dentro do mercado imobiliário, e eu queria saber com você como é que está sendo incorporada as práticas sustentáveis nos projetos imobiliários. Você acha que tem sido feito assim de forma recorrente, ou você acha que ainda precisa melhorar bastante? Não, sem dúvida precisa melhorar. Eu acho que a gente está numa evolução. Hoje existe, esse tema está muito mais evidente do que no passado. E vejo como grande necessidade de atenção por parte de todos que estão envolvidos na cadeia produtiva do mercado imobiliário. Quando se falava no passado sobre sustentabilidade, já se imaginava o prédio com captação de recursos de chuva, né? Então, era isso, a sustentabilidade. Hoje, a gente sabe que existe toda uma preocupação por parte das próprias construtoras, né, com o descarte do resíduo da obra. Então, as construtoras elas estão mais preocupadas com o gasto da própria obra, com o resíduo da obra, com o material que é utilizado na obra, tudo que envolve o próprio projeto, que às vezes não está visível ao olho nu, talvez não seja um atrativo, mas as construtoras já estão se preocupando com essa questão. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Existe toda uma preocupação com esse tema, não só com aquilo para o consumidor final, mas desde o projeto, desde o momento que se faz o projeto, né? Visto que, não vamos fazer a impressão, né, aquilo que eu estava falando, vamos apresentar, né? Hoje você vai em estandes de venda, você se depara lá com televisores onde você vai lá com o dedo e fala, deixa eu ver como vai bater o sol no meu apartamento do 8º andar, né? Então você vai lá e vai vendo como é que é o trânsito do sol. Uhum. Tem muita coisa legal hoje. Muita coisa legal. Obviamente, estou falando um pouco mais da questão ainda da tecnologia, mas tem muita coisa legal ainda da sustentabilidade. Interfere na sustentabilidade. A gente vê o uso de placas solares para o aquecimento da água já sendo utilizado em prédios, em residências. É muito comum hoje se ver isso nos novos condomínios de casa, nos condomínios verticais e horizontais. O uso de placas voltaicas, né, fotovoltaicas, para gerar energia elétrica. Então, agora a gente está falando de carro elétrico, cada vez mais a gente está se deparando com situações que já é uma preocupação das construtoras, que tem as tomadas para os carros elétricos dentro do empreendimento, e essas placas fotovoltaicas, elas auxiliam na manutenção e na geração de energia para essas tomadas. Então, eu acho que toda essa questão da sustentabilidade, ela está em evidência, e só tende a crescer.
Ô Wagner, encerrando aqui o nosso bate-papo, eu queria saber com você se você acredita que os consumidores estão mais conscientes sobre a sustentabilidade, ou você acha que não, que ainda existe muita gente, assim, eu não digo que por fora, mas que entende a situação como algo muito superficial? Olha, Cris, eu entendo que é uma questão de educação, né? E que cada vez mais a sociedade está se conscientizando dessa questão, né? Eu vejo com bons olhos. Eu acho que cada vez mais a gente tem pessoas preocupadas com o tema, envolvidas com o tema. Era algo que, há alguns anos atrás, legal, tem um grupinho que defende a sustentabilidade e tal. Hoje não, hoje é uma realidade, uma preocupação generalizada, né? Eu lembro da época que instituíram a separação do lixo, né? E hoje, claro, é dia de todo mundo, não virou nenhum bicho de 7 cabeças, né? Não. Eu acho que quando mexe no bolso, principalmente, as questões da sustentabilidade estão muitas vezes relacionadas diretamente a um ganho também financeiro, né? A gente acabou de falar do exemplo das placas fotovoltaicas que geram energia. Você vai deixar de consumir, né, as placas solares que geram água quente e tal. Então, você está, ao mesmo tempo, pensando na questão da sustentabilidade e trazendo retorno financeiro. E muitas vezes a gente tem encontrado em algumas construtoras, em alguns projetos, isso até como um apelo comercial, né? A pessoa se identifica com esse produto porque ela tem esse viés de preservar, de ter um uso consciente da matéria, e então tem toda essa questão que eu acho que está cada vez mais em crescimento e evidência. É isso aí, Wagner. Queria agradecer aqui sua participação na nossa TV Cresce. Muito obrigada por passar essas informações. E eu espero você em novas oportunidades, novas conversas, porque todos esses assuntos que a gente falou podem gerar, assim, novas lives específicas sobre cada assunto, né? Porque a gente pode falar sobre tecnologia separado, a gente pode falar sobre sustentabilidade separado, sobre leis e tendências no mercado imobiliário separado. Então, é legal esse apanhado geral sobre o ano de 2025, e de repente a gente pode fazer um outro, a gente não vai esperar a sua participação até o final do ano, mas a gente pode fazer no final do ano e fazer um apanhado geral. E aí, o que aconteceu durante esse ano de 2025? Será que as nossas tendências e previsões deram certo, não deram? O que surgiu aí de inesperado dentro do mercado imobiliário? Então, eu agradeço muito pela sua participação. Imagina, Cris, eu que agradeço, estou sempre à disposição do Conselho. Para mim é um prazer estar aqui, uma honra estar participando com você, e agradecer a todos aí do Cresce. Estou sempre à disposição, não só de você, mas dos nossos amigos, colegas corretores de imóveis, dos internautas. Tem aí meu contato, estou à disposição para o que se fizer necessário. É isso aí. E eu queria agradecer a participação também de todas as pessoas, de todos os internautas. E eu queria enfatizar aqui que as nossas revistas, as revistas do Cresce São Paulo, elas podem ser acessadas através do QR Code. A gente coloca o QR Code aí para as pessoas acessarem. Tem todas as informações, todas as revistas que nós fizemos. Então, acesse, porque tem bastante informação bacana aí também, tá? Muito obrigada a todos e até uma próxima. Tchau, gente.